Ok. Portanto, pessoal, bem-vindos a essa chamada. Nessa chamada eu vou explicar-vos os básicos do nosso scanner Golden Era. Se tu és novo, em primeiro lugar, aconselho-te a vir para aqui, meteres português, academias e aqui embaixo onde diz cursos, cursos para iniciantes, tens de ter visto pelo menos o Fast Start do Fábio Conceição e também podes ver o curso de Golden Era e só depois podes ver essa aula porque eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que foi abordado nesse curso do Fábio, ok? Vou tentar resumir isso em poucas palavras. Então, muito rapidamente, no canto superior esquerdo, conseguem ver aqui que tem aqui início, academias, meu aprendizado, aprendizado ao vivo, educadores e depois aqui scanners, ok? Quando carrega nos scanners, vão ver aqui uma lista de scanners. Estes scanners são ferramentas programadas por inteligência artificial para ajudar-nos a analisar o mercado da melhor forma. Então, vou selecionar aqui o nosso scanner, o Golden Era, ok? E assim que seleciona o Golden Era, automaticamente aqui do lado esquerdo aparece que é o par SHA-USD e depois aqui em cima, na barra, aparece vários intervalos de tempo. Eu normalmente seleciono sempre 1 minuto, 3 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 1 hora, ok? Basta meter como favorito e já está. Ou seja, o que isso significa? Significa que cada uma dessas velas, cada um destes retângulos, se tivermos em 5 minutos, quer dizer que demora 5 minutos desde a sua abertura até ao seu fecho. Se formos em 15 minutos, significa que cada um desses intervalos demora 15 minutos desde o início até ao seu fecho, ou seja, desde a sua abertura até o seu fecho. Ok? Então, normalmente os intervalos de tempo de para Golden Era é de 15 minutos a 1 minuto. Porquê? Porque é scalping. O que isso significa? É um tipo de trading mais rápido. Ok? Então, antes de eu entrar aqui a mostrar-vos tudo, quero começar logo pelas confirmações. Primeira confirmação do Golden Era, ok? Eu vou pôr aqui uma caixa de texto e vou aumentar aqui, vou meter aqui branco, por exemplo, e vou meter um bocado maior, ok? Vou tentar fazer algo muito bonito mesmo. Vou pôr Golden Era confirmações. Confirmações. Aqui. Então, vamos à primeira confirmação, ok? A nossa primeira confirmação do Golden Era é relativamente a, é relativamente a esse certinho aqui, ok? Vou tentar pegar aqui um certo, aqui nos emojis, ah, para tentar meter-vos aqui, para ter mesmo algo muito bem feito, para que qualquer pessoa possa ver e possa entender, ok? Vou aqui. Então, a nossa primeira confirmação está relacionada com esse certinho, ok? Deixa-me ver aqui, consigo escrever agora. Ok, pronto. Então, basicamente, primeira confirmação, ok? Quando nós temos o certo por cima das velas, vou tentar por assim, por cima das velas, significa que nós estamos à procura de uma oportunidade para fazermos uma compra, ok? Então, certo por cima das velas, estamos à procura de uma oportunidade para fazermos uma compra. Compra significa que estamos à espera que o mercado valorize, ou seja, é um momento, é uma situação de valorização do mercado, ok? Mas quando estamos à procura de uma compra, é certo em cima das velas, como temos aqui neste caso, ok? Mas quando estamos à procura de uma venda, nós queremos a situação oposta. Nós queremos o nosso certo, ok? Deixa-me tentar aqui. Oi. Queremos o nosso certo. Posso pôr uma nova caixa de texto? Queremos o nosso certo por baixo das velas, ok? Então, compra certo por cima das velas e venda, queremos o nosso certo debaixo das velas, ok? Certo por baixo, por baixo das velas é quando estamos à procura de uma situação de venda, ok? Então, a primeira confirmação está feito, ok? Certo em cima das velas, estamos à procura de uma compra, certo por baixo das velas, estamos à procura de uma venda, ok? Então, pronto, esta é a primeira confirmação. Agora, qual é que é a nossa segunda confirmação? A nossa segunda confirmação é chamada de confluência. O que significa uma confluência? É quando nós temos, ok? Segunda confirmação, vou meter aqui
confluência, ok? Eu vou pôr aqui entre parênteses, quando nós temos três intervalos, ok? De tempo na mesma direção, ok? Ou seja, o que é que isso significa? Quando nós temos três intervalos do tempo com seta ou para cima ou com seta para baixo, ok? Isso chama-se confluência, certo? Então, como é que é isso na prática? Por exemplo, aqui nós estamos no intervalo de tempo de 15 minutos e temos aqui seta para cima. Se fôssemos a 5 minutos, não temos, ok? 3 minutos também não. Tranquilo. Então, nós temos uma confluência quando nós temos três intervalos de tempo que estão com a mesma direção, ok? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui a 1 hora nós temos aqui o certo debaixo da vela, ok? Em 30 minutos também. Em 15 minutos está ao contrário. Em 5 minutos ainda não temos nada. Ainda está apenas a pensar. Quando o gráfico está assim deste modo, quer dizer que ainda não definiu por onde é que vai, ok? Aqui tínhamos. Ok, então por exemplo, em 1 hora temos aqui a seta para baixo, em 30 minutos também, e em 3 minutos e em 1 minuto também temos. Então quer dizer que nós temos mais do que 3 intervalos de tempo que estão na mesma direção. Ok? O que é que isso significa? Significa que nós tínhamos aqui então a nossa primeira confirmação, que é seta por baixo, a certa por baixo das velas de venda, e tínhamos aqui então a nossa segunda confirmação, que é a nossa confluência. Ou seja, três intervalos de tempo, pelo menos, que estão na mesma direção. Ok? Então, agora, vamos para o passo número 4. Ok? Este é o passo número 3. Número 2. Desculpa. Vamos ao passo número 3. Passo número 3 é a nossa tendência. Ok? Tendência, o que é que significa tendência? Se tu viste os básicos, tu vais saber que tendência é a direção do mercado. Nós temos tendência de subida, ou seja, quando estamos à procura de uma compra, nós queremos uma tendência de subida. Quando estamos à procura de uma venda, queremos uma tendência de descida, porque nós não queremos operar contra a maré, ou seja, contra a tendência. Ok? Então, eu vou pôr aqui entre parênteses, eu vou dizer verificar Quantum. O que é Quantum? Quantum é uma ferramenta que vai ajudar-nos a ver qual é a tendência do mercado. Então, como é que podemos ver o Quantum? É muito simples. Abrem outra página da GIFO Live, vão outra vez aos scanners, no canto esquerdo, e aqui nos vários scanners vão selecionar o scanner Quantum. Ok? Mais uma vez, GIFO Live, lado esquerdo, scanners, e aqui onde aparecem os scanners, vão selecionar até lá embaixo o scanner Quantum. Ok? Normalmente, para usar os scanners, convém teres um computador ou então um tablet, ok? Algo em que o ecrã é maior e consegues ver com clareza. E quando chegas aqui ao Quantum, aqui ao meio, ao lado do minuto, tens aqui algo que diz Commodities. Selecionas Commodities e de seguida vai aparecer então aqui vários pares de commodities e selecionas o par de Gold. Mais uma vez, nós estamos a operar no par de Gold. O par de Gold é o par XAUSD, ok? Metes Gold. E aqui em cima vais ter aqui M5, M15, M30, H1, que basicamente este aqui que estão a ver, essas setas pequenas, mostram-nos a tendência. Seta azul para cima, tendência compradora. Seta vermelho para baixo, tendência vendedora. Ok? Então, aqui a tendência, vaso ao Quantum e seta, meter em baixo, seta azul é igual a compra e seta vermelha é igual a venda, ok? Então, quando estamos à procura de uma compra, tu vais querer que aquelas setas estejam para cima. Quando estamos à procura de uma venda, vais querer que as setas estejam em baixo, ok? Neste exato momento, se tu fores ao Quantum, vais ver que as setas estão todas para cima. Então, eu, pessoalmente, não procuraria uma entrada em venda, ok? Porque temos aqui a tendência que não está ao nosso favor, ok? E depois, a seguir a isso, os pontos, ok? O que é que são pontos? Já vou explicar outra vez. Mais uma vez, vamos ter a ajuda do nosso scanner Quantum, ok? Pontos. Os pontos são as forças, ou seja, mostra-nos a força do par, ok? Mostra-nos a força que o mercado está a ter, a força do dólar, ok? Então, basicamente, nos pontos, eu vou meter outra vez Quantum. Vais ao Quantum, outra vez,
E aqui no quantum, onde é que vês os pontos? É aqui, ok? Aqui é onde vês os pontos. Quando estamos à procura de uma compra, eu quero que os pontos estejam pelo menos a 60 ou acima. Quando estamos à procura de uma venda, nós queremos que os pontos estejam pelo menos a 45 ou abaixo, ok? Compra, deixa eu ver, aqui pontos 60 ou acima ou mais, pronto. Aqui 60 ou mais é uma situação de compra, 60 ou menos, 45 ou menos é uma situação de venda, ok? 45 ou menos é uma situação de venda, ok? Então, bora resumir. Primeira confirmação, nós queremos o certo, se estiver por cima das velas, estamos à procura de uma compra. O certo, se estiver por baixo das velas, estamos à procura de uma venda. Segunda confirmação, confluência, ok? Ou seja, nós queremos que tenha pelo menos três intervalos de tempo que estejam na mesma direção. Então, quando eu quero fazer uma compra, primeiro verifico se tenho o certo para cima das velas e depois verifico se tenho pelo menos três intervalos de tempo na mesma direção. Quando é venda, é exatamente a mesma coisa. Depois, terceira confirmação de tendência. Abro o meu Quantum e eu vejo qual é a nossa tendência. Se no Quantum a tendência tiver tudo para cima, sei que está muito bom para eu fazer compras. Se tiver tudo para baixo, ou a maioria para baixo, sei que está muito bom para eu fazer vendas. Ok? Normalmente, como eu Golden Era, eu olho sempre de 15 minutos a 1 minuto normalmente. Então vou aqui no Quantum e vejo como está a tendência. Se eu tiver as três para compra, excelente. Ok? Isso é uma confirmação extra que faz toda a diferença na vossa análise do mercado. Ok? Então, quarta confirmação já está. Ok? Neste caso foi a terceira, certo? Agora, quarta confirmação, qual é que é? Quarta confirmação é os pontos, certo? Quinta confirmação, qual é que vai ser? Vai ser aguardar os parâmetros de entrada. Aguardar os parâmetros de entrada. O que é que isso significa? Normalmente, ahm, o mercado pode estar a aparecer sim, né? Aqui, assim, porque ainda não há parâmetros de entrada, mas depois o mercado vai com o Golden Era, aqui o scanner, vai dar-vos os parâmetros de entrada, como aqui neste caso. Ou seja, automaticamente vocês não têm de fazer muito, porque assim que há confirmações, o Golden Era dá-vos os parâmetros de entrada no mercado, ok? Então o quinto passo é nós esperarmos por esses parâmetros. Portanto, vão ter que ter calma, vão ter que ter paciência e não querer logo fazer tudo ao mesmo tempo. Ok? Então relaxem, esperem os parâmetros e assim que tivermos o parâmetro, qual é que é o nosso principal objetivo? É muito simples, ok? O nosso principal objetivo, eu vou meter aqui, é, boa, aqui já apareceu, excelente. Apareceu enquanto estou aqui a explicar, excelente, ok? Por exemplo, aqui neste caso, nós temos aqui, por exemplo, ah, pronto, primeira confirmação, né? Que é seta por cima das velas, ok? Deixa-me ver aqui em 30 minutos. Boa. Vamos ter aqui um bom exemplo, acho eu. Será que vamos? Acho que não. Deixa-me ver aqui como é que está em 4 horas. Só para poder ter aqui alguma confirmação para mostrar-vos aqui, mesmo durante esta aula, aquilo que eu estou a dizer. Ok? Pronto. Já temos aqui. Então, se eu for aqui a 45 minutos, ok? Isso está tudo aqui por cima. Deixa-me tentar pôr isso aqui. Não. Pronto, deixa-me ver aqui 30 minutos. Ok? Isso cada vez que eu mudo de intervalo de tempo, isso muda. Mas pronto, não faz mal. Já sei, vou ter que fazer tudo num só sítio. Vou ter que. Só um minuto. Eu vou ter que apagar isto. Vou ter que apagar isto. E fazer isso tudo num só. Ok? Então, vou pôr aqui só a primeira confirmação. Boa. Nossa primeira confirmação, que é seta. Não, seta não, certo. Certo por cima do gráfico é igual a compra. Certo por baixo é igual à venda. Ok?
Então vou pôr aqui agora em cima o título Golden Era Confirmações. Confirmações. Pronto. Então, assim fica mais fácil porque eu posso só mover, ok? Se eu mover, fica muito mais simples. Eu posso mover e posso só diminuir aqui para assim, que é para poderem estar a ver enquanto estou aqui a explicar, ok? Então, vamos a isso, ok? Temos aqui em 45 minutos, ok? Temos aqui o certo para cima, ok? Aqui, 30 minutos, certo para cima. 15 minutos, certo para cima. Então, temos aqui já a primeira e a segunda confirmação, ok? Primeira confirmação, certo por cima do gráfico, quer dizer, estamos à procura de uma compra. Segunda confirmação, confluência, nós temos 45 minutos, temos 30 minutos e 15 minutos. Os três com o certo para cima. Então, esta é a primeira e a segunda confirmação. Então, a terceira confirmação é ir ao Quantum e ver qual é que é a tendência do mercado. Vou ao Quantum, no par Gold, e vejo que desde H1, que é semanal, até M1 está tudo para cima, ok? Está tudo para cima, quer dizer que nós temos aqui uma tendência 100% compradora. Então, essa confirmação também está check, ok? Depois, pontos aqui no Quantum. Quantum está a 53 pontos. Eu gostava que tivesse pelo menos a 60, mas mais próximo de 60 já é bom, ok? E depois, venho aqui e vou guardar os parâmetros, que nesse caso já tenho os parâmetros. Então agora, o que é que significa esses parâmetros? Na prática, ok? É muito simples. Esses parâmetros significam que aqui, onde diz Onde diz Zone of Action é a nossa zona de ação, ok? Onde diz Invalidation é a nossa zona de Stop Loss. Onde diz Exit 1 e Exit 2 é a nossa zona de saída em lucro. Eu aconselho numa fase inicial a optar sempre pela saída número 1, que é o Exit 1, ok? Então, se fosse aqui em tempo real, qual é que seria agora a nossa estratégia? O que é que iríamos fazer? Como temos aqui os parâmetros, esta vela foi a vela que apareceu o certo. Vamos ter que esperar que o gráfico volte aqui à Golden Zone, ok? Então, esta é a sexta confirmação. Esperar, esperar que o gráfico volte à zona dourada. Esperar que o gráfico volte à zona dourada, ok? Então, assim que o gráfico volta à nossa zona dourada, nós vamos no nosso telefone, no nosso MetaTrader 5, selecionamos o par SHA-USD, ok? Carregamos onde diz nova ordem e adicionamos o nosso stop loss, que é equivalente a invalidation level, que é 42,04, neste caso específico. Adicionamos o nosso take profit, que é 42,07 e ficamos à espera. O gráfico chegue até a nossa zona dourada, ok? Normalmente, como eu vos disse, eu prefiro sempre entradas em 5 minutos ou em 3 minutos ou em minuto, porque é mais rápido. Mas para as pessoas que não têm muito tempo, não tem problema. Ok? Não tem problema. Se quiserem fazer também 15 minutos, podem fazer. Se não tiverem tempo de ficar à espera, não tem problema nenhum. É só irem ao vosso telefone e, se for uma compra, como é esse caso, vão meter um buy limit. Porquê? Porque o gráfico ainda não chegou à zona dourada. Então vão ao vosso telefone, para SHA-USD, vão carregar buy limit e vão meter o ponto de entrada, o ponto de saída e o vosso exit. Ok? Eu, no meu caso, prefiro sempre que o gráfico venha até a minha zona e faça uma entrada de execução no mercado, que é uma entrada no preço atual. Ok? Eu pessoalmente prefiro isso. Então pronto. Agora, seis confirmações. Ok, agora extras. Ok? Extras. Temos aqui algumas confirmações extras. Primeira confirmação extra que nós temos aqui é aqui no Quantum, mais uma vez, nós temos aqui uma linha branca. Ok? Isto aqui. Temos aqui esta linha branca. Ok? É um indicador. E este indicador, como é que isso pode ser útil para o Golden Air? É muito simples. Confirmação extra, ok? Ir ao Quantum, ok? Linha, linha branca na zona.
azul é igual. É mais uma confirmação forte para compra. E linha branca na zona vermelha é igual à venda. Ok? Essa é uma confirmação extra. Ou seja, é mais uma confirmação de que a tua entrada está 100% confirmada. Ok? E, tirando essa confirmação extra, há uma outra confirmação o Fábio gosta muito de usar, ok? E qual é que é esta confirmação? É esperar, ok? Esperar que o gráfico venha até a zona dourada e que a vela feche em cima. O que é que isso significa? Na prática, o Fábio, pessoalmente, ele espera que o gráfico venha, ok? Até a zona dourada e que feche em cima dessa zona. Ou seja, ele não quer que o gráfico perfure essa zona. Ok? Ele quer que o gráfico venha até aqui, mas fecha em cima é quando ele dá a entrada. Numa fase inicial, ainda não tente fazer isto. Na fase inicial, assim que o gráfico chega aqui à vossa zona dourada, podem executar a vossa entrada. Ok? Durante as sessões do Golden Era, que vamos estar a fazer para vocês, vamos mesmo esperar que feche por cima, vamos explicar-vos como tudo funciona, ok? Então, aqui tínhamos um bom exemplo de uma entrada em compra, ok? Agora, se fosse venda, como é que seria? É muito simples, é exatamente a mesma coisa. Vamos aqui fingir, né, que nós tínhamos aqui todas as confirmações, ok? Vamos aqui fingir que tínhamos aqui pelo menos, deixa eu ver se temos mesmo, e não é que temos mesmo, está tudo a nosso favor. Então, aqui, se eu for aqui a 5 minutos, eu vou ver que tenho aqui um certo por baixo da vela, correto? Se eu for aqui a 3 minutos, tenho aqui o certo por baixo da vela. Se eu for a 1 minuto, também tenho o certo por baixo da vela. Então, temos aqui a primeira confirmação e a segunda. Certo por baixo da vela é uma venda e temos uma confluência, que nós temos três intervalos de tempo na mesma direção, todas para baixo. Ok? Então, vamos, neste momento, à quarta confirmação que, na terceira, que é a tendência. Nesse caso, obviamente, a tendência não está a favor de uma venda, então eu não entraria nessa ordem. Mas vamos fingir que estava tudo vermelho. Era mais uma confirmação, ok? E depois, quarta confirmação, eram os pontos. Íamos aqui ao Quantum, vamos fingir que estava abaixo de 45, ou então 45 ou abaixo. Era mais uma confirmação. E por isso, como é que iriam fazer? Muito simples. Aguardar os parâmetros, que neste caso já temos, e de seguida, aguardar os parâmetros, é esperar que o gráfico regresse aqui à nossa zona dourada. Ok? Se tivéssemos todas as confirmações e o gráfico voltasse à nossa zona dourada, como vai fazer agora, vamos ao nosso telefone, ao MT5, selecionar o par SHA-USD e esperar, meter execução de mercado, meter o valor do stop loss, que é invalidation zone, meter o valor de zona de ação, que é o nosso entry price, e ficar à espera que o gráfico chegue à nossa zona dourada e quando chegar, carregavam em venda. Ok? Muito simples. E durante as nossas aulas vai ser desta maneira. Vamos estar a ver ideias do mercado e assim que dissermos entrem agora, vocês entram. Nas aulas do Fábio é exatamente a mesma coisa. Assim que ele disser entrem agora, vocês carregam ou compra ou carregam venda, consoante a ordem que tiverem a ver. Ok? Agora, mais um extra. Ok? Muito simples. Vou meter aqui em grande. Ok? Vou meter aqui zone of action é igual no vosso MT5 é igual ao preço, ok? Zone of action é igual ao preço. Depois, invalidation level é igual ao. No iPhone aparece stop loss, ok? No Android aparece SL ou então aparece uma linha vermelha, ok? No Android aparece SL ou aparece uma linha vermelha. Então,
É só terem atenção a isso. E depois, já sabem, nós vamos tentar focar sempre na fase inicial para o nosso primeiro objetivo, que é o nosso Exit 1. Ok? Aqui no Golden Era aparece como Exit 1, enquanto que no vosso telefone vai aparecer no iPhone como Take Profit, ou no Android vai aparecer como TP e vai ser a linha verde. Ok? Então, é muito simples. Vocês têm que apenas pegar o vosso telefone, ok? Abrir. Eu vou meter aqui. O par é o SHA-USD, ok? Vão selecionar o par. O par de moeda é o SHA-USD, ok? SHA-USD. Simples. Par de moeda SHA-USD. Zone of Action é igual ao preço. Invalidation Level é igual ao Stop Loss. Exit 1 é igual ao nosso Take Profit, ok? Então, digam-me aqui no chat. Está tudo claro? Digam-me aqui, pessoal. Está tudo claro? Digam-me. Tudo, certo? Alguém tem alguma questão? Ou até agora está tudo claro? Eu vou resumir outra vez. Primeira confirmação. Se o certo estiver por cima do gráfico, é uma compra. Se estiver por baixo, é uma venda. Segunda confirmação. Nós queremos ter confluência. O que é que isso significa? Nós queremos três intervalos de tempo na mesma direção. Terceira confirmação, tendência, verificar o quantum. Vão ao quantum e vão ver aqui as setas em cima, no canto superior direito, se estão em cima ou em baixo, maioritariamente. Se estiverem em cima, nós estamos numa tendência compradora, ok? E quando a tendência está compradora, queremos fazer compras, ok? Próxima confirmação. Os pontos. No quantum aparece claramente os pontos, aqui debaixo onde diz score. Então, quando os pontos estão a 60 ou acima, eu tenho uma confirmação extra para uma compra. Quando os pontos estão a 45 ou abaixo, é uma confirmação do que o mercado vai cair. Ok? Porquê? Porque estamos a perder a força. Então, depois, aguardar os parâmetros de entrada pacientemente até aparecerem e depois de aparecer, esperar que o gráfico volte à zona dourada. Ok? E sem esquecer as confirmações extras, que é linha branca, outra vez no quanto, né? Extra. Eu vou meter aqui no quantum. Vão ao Quantum e a linha branca, se estiver na zona azul, o que é a zona azul? Linha branca, se estiver aqui na zona azul, ou seja, neste caso, se estivesse aqui, era uma confirmação extra para darmos uma compra, se estivesse em cima, era uma confirmação extra para darmos uma venda. Mas não se esqueças, tens de ter todas as confirmações, ou pelo menos quatro delas, ou cinco, para garantir que a tua entrada vai acontecer da melhor forma, ok? Neste exato momento, eu não vou entrar, eu não estou a dar entradas, porque simplesmente a tendência, na minha opinião, não está ao meu favor, então eu não entraria, ok? Mas essa trade muito provavelmente vai bater, porque tanto em um minuto, como em três, como em 5 minutos está bem. Afinal, aliás, não bateu, já atingiu o stop loss. Mas pronto, como podem ver, quando estamos contra a tendência, é melhor não sequer entrar, ok? Então digam-me, alguma questão? Está tudo tranquilo? Principalmente para o Fred, que começou há pouco tempo, há 2 dias. Fred, eu quero o teu feedback. Ficou claro? E se tiverem alguma questão, vão perguntando. Vamos fazer sempre essas sessões terça-feira e quinta-feira às 23 horas e terça-feira ao meio-dia e 30 e também na quarta. Não é quarta, acho que é quinta-feira, se não me engano. Ou sexta, eu não sei. Vejam o calendário do sistema, ok? Está tudo claro. Ordem pendente pode ser em qualquer time frame, ok? Pode ser em qualquer intervalo do tempo. Mas eu, no meu caso, quando eu tenho tempo, eu prefiro mesmo esperar que o gráfico venha até a minha zona, ok? Por exemplo, aqui, se tu tivesse que ir dormir, podias pôr uma ordem pendente aqui.
ok? Punhas uma ordem pendente e agora, por exemplo, aqui neste caso, pronto, como é que fazias para meter uma ordem pendente? Ok? Muito simples. Punhas buy limit, ok? Porquê? Porque é uma entrada em compra, punhas buy limit e depois era só preencher com a zona de ação, que está aqui, com invalidação e com teu exit, ok? Neste caso, como é uma entrada em compra e ainda não chegou à zona dourada, punhas um buy limit. Se fosse uma entrada em venda e tivesse longe da zona de entrada e tivesses confirmações, punhas um sell limit, ok? É isso. Pessoal, portanto, contem-me. Está tudo claro? Já posso parar a gravação então? Então, espero que tenham gostado da aula. Vou agora então para a gravação. Alguma questão, alguma dúvida, podem ver e rever essas aulas. Vamos ter constantemente essas chamadas, portanto, continuem simplesmente a praticar, praticar. É normal que na fase inicial não percebas logo tudo, ok? Portanto, neste momento, eu vou tentar por terminada a aula. Tira notas, podes ver e rever a aula e não te esqueças que não estás sozinho. Vais ter sempre uma comunidade de pessoas dispostas a ajudar-te, a dar todo o apoio necessário, porque eu também, quando eu comecei, eu não sabia tudo. Tive de aprender, aprender, praticar, hoje em dia ficar tudo mais claro. Então, da minha parte, é mesmo tudo. Vemo-nos na próxima aula. Pessoal, pronto, portanto, acho que a gravação ficou feita. Agora, vamos ver então se encontramos aqui alguma ideia de mercado, ok? Nos próximos minutos. Epá, acho que ficou. Já a gravação ainda está a gravar? Não? Espera aí. Agora vou parar a gravação e depois eu vou cortar.